Bom dia, meu nome é William de Farias Barros, minha orientadora é Arminda Raquel Botelho Mourão. Meu projeto é Movimentos Sociais e a Política de Educação no Campo. A justificativa. Para compreender a problemática da educação do campo no Amazonas, torna-se necessário pesquisar os movimentos sociais do campo. Para tal, é importante compreender o que são movimentos sociais. Para Gorn, 2011, as ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que impulsionam a conquista de demandas sociais são consideradas movimento social. Os objetivos. Objetivo geral: analisar como a educação do campo chega ao estado do Amazonas. Objetivos específicos: fazer um levantamento documental sobre as lutas empreendidas pela FETAGRE em relação às questões educacionais. Fazer um levantamento documental sobre as lutas empreendidas pela FETAGRE em relação à reforma agrária. Verificar as principais reivindicações do movimento sindical dos trabalhadores rurais. Fundação teórico-metodológica. Toda a fundamentação teórico-metodológica foi baseada na obra de Gorn, que são as teorias dos movimentos sociais, paradigmas clássicos e contemporâneos. O paradigma que nós escolhemos para este PIBIC foi paradigma marxista. Ele centra-se nos estudos dos processos históricos globais, nas contradições existentes e na luta entre as diferentes classes sociais. As categorias de análise do paradigma marxista são as classes sociais, contradições, lutas, experiências, consciência, conflito, interesse de classe, reprodução da força de trabalho, Estado e praxis. Nossa ferramenta de análise. Na obra de Gorn, muitos autores ressaltados por ela defendem a ideia que o paradigma marxista por si só não consegue analisar um movimento social. Então fizemos o que a própria autora recomendou. O que a própria autora recomendou? Ela recomendou não ficar preso apenas em um paradigma. Então nós criamos uma ferramenta de análise. Qual é a ferramenta? Paradigma marxista como principal, e tiramos algumas categorias de alguns paradigmas, como por exemplo o paradigma dos novos movimentos sociais. Retiramos a identidade individual e tecnologia, que não é abordada nas categorias do paradigma marxista. Da mobilização política, retiramos os frames. O que são os frames? São lutas históricas que dão continuação a outras lutas. Isso veremos neste PIBIC, como por exemplo o Grito da Terra. Tem o Grito da Terra 2007, 2008, 2009 e assim por diante. Ou seja, lutas políticas, mobilizações políticas que dão continuação a outras lutas. E da mobilização de recursos é a luta entre movimentos. A mobilização de recursos defende que os movimentos sociais disputam entre si os mesmos recursos, e vemos isso nos documentos analisados. Bem, sobre o levantamento documental sobre as lutas empreendidas pela FETAGRE. O primeiro é o documento Escola de Formação da FETAGRE AM, um lugar de transformação política. Os professores foram Edivaldo Lopes, Francisco Pereira, José Alfredo e Zete Rodrigues. O tempo de duração desse curso foi 4 dias. O curso possui diversos objetivos, porém eu trouxe somente esses aqui, porque ele engloba mais nos paradigmas marxistas que escolhemos para o projeto, que são construir e desenvolver um sistema de formação de política sindical que valorize a abordagem ideológica e classista, construir e desenvolver metodologias que respeitem a pluralidade de ideias, as diferentes especificidades do sujeito do campo e possibilidade o acesso as diversas visões existentes sobre um tema. Estimular o desenvolvimento do processo formativo continuado, articulado às diversas áreas de conhecimento da ação sindical, construindo as condições pedagógicas, metodológicas para dialogar, interagir, aprofundar as reflexões sobre o PDRSS, que, se não me engano, é Plano de Desenvolvimento Rural Solidário Sustentável, ou Sustentável Solidário. O segundo documento sobre educação é a Cartilha de Orientação para os Grupos do Jovem Saber de 2018, Secretaria de Jovens da CONTAG. O programa Jovem Saber foi lançado em 2004 como fruto de uma necessidade da juventude acessar o PRONAF Jovem, linha de crédito específica para a juventude, que tinha como exigência a realização de capacitação de 400 horas. Mas os jovens foram muito além e viram aí a oportunidade para se capacitar para atuar no movimento sindical, formular políticas públicas específicas, atuar em comunidade. É dividido em 6 módulos. Primeiro módulo, Desenvolvimento Rural Sustentável e Cidadania.
Segundo módulo, Juventude, Reforma Agrária e Agricultura Familiar. Terceiro módulo, Juventude e Organização da Produção. Quarto módulo, Juventude, Organização e Gestão Sindical. Quinto módulo, Juventude, Educação do Campo, Metodologia Participativa para o Trabalho em Grupo. E sexto módulo, Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos. Vemos em todos esses módulos a presença das categorias marxistas que selecionamos para analisá-las, né? Bem, sobre o levantamento documental sobre as lutas empreendidas pela FETAGRE em relação à reforma agrária. O primeiro documento é o Instituto Nacional de Popularização e Reforma Agrária, do INCRA, Superintendência do INCRA, Amazonas, SR/15AM, Divisão Técnica. Esse documento ele trata de uma missão do INCRA, em conjunto com os movimentos sociais, sindicatos e população rural, trazendo dados, fotos, estatísticas, relatos no que abrange a totalidade do campo do sul de Lábrea, onde há anos ocorrem conflitos e disputa por terra por parte de fazendeiros ocupantes poceiros jagunços de terras. Sendo assim, podemos ver como o INCRA é pressionado de todos os lados. Este relatório possibilita vermos o outro lado da moeda, o lado da ação, pois de todos os cantos do Estado brasileiro surgem reclamações de irregularidade em terras, expulsões, assassinatos, queimados e desmatamento e demora no que tange à reforma agrária. As principais reivindicações do movimento sindical dos trabalhadores rurais. Eu trouxe o Grito da Terra 2008 porque o 2007 ele é muito básico. O 2008 ele já traz as reivindicações mais abrangentes. E a partir de 2008 em diante, as reivindicações vão entrando 5, 10, mas todas continuam as mesmas. Ou seja, se eu trazesse mais de um Grito da Terra, ficaria muito repetitivo. Porque essas aqui que eu trouxe aqui, que eu vou ler para vocês, elas aparecem em todos os Gritos da Terra. Bem, sobre reforma agrária. Ação permanente de regularização fundiária em terras do Estado e da União. Em caso de conflitos agrários em terra do Estado, que o governo dê garantia de vida e do direito de organização para as lideranças, trabalhadores e agricultores familiares. Em todos os Gritos da Terra é pedido seguro de vida, porque, de acordo com esse documento aqui, a gente vê, tem de alguns gritos de terras assinados, tem tudo. Ou seja, eles necessitam desse seguro de vida. Bem, ampliação do Pronera para todos os assentamentos, bem como em sua grade curricular serem inseridos cursos de Direito, Agronomia, Técnicos Agrícolas, Assistência Social, Enfermagem, Residências Agrárias em parcerias com as faculdades UFAM e UEA. Sobre as políticas sociais de educação no campo. Garantir escolas rurais do ensino de 1º a 8ª série do 2º grau, tanto em assentamento quanto nas comunidades tradicionais. Que o sistema de educação do Estado reconheça, valorize e adote a aplicação da pedagogia da alternância, bem como certifique as escolas do campo que adotem a referida pedagogia. Que o governo do Estado adote melhorias na qualidade de ensino do campo, de forma que os trabalhadores e trabalhadoras rurais possam ter acesso à universidade pública ou privada. Sobre as considerações finais. O levantamento documental das lutas empreendidas pela FETAGRE-AM nos possibilitou uma ampliação do ponto de vista de como ocorre a formação de um movimento social, e concluímos que a formação ocorre a partir do processo de luta de classes. Desta forma, utilizando o paradigma marxista para análise dos dados, podemos perceber que a luta contra a desigualdade e opressão não estão nem perto de acabar, pois ainda não há um consenso por parte dos cidadãos brasileiros que a reforma agrária não é uma questão somente do camponês sem terra, mas é uma questão de todo cidadão preocupado com o futuro e desenvolvimento do país. Infelizmente, dados demonstram diversos conflitos agrários no que tange invasão de terras, desmatamento, grilagem e aumento de queimadas e demora para a efetivação da reforma agrária. Porém, a organização Estado, parceria Estado, INCRA, IBAMA e FETAGRE, entre outros movimentos sociais e organizações sindicais, houve um avanço no combate à irregularidade na posse de terras, grilagem, e houve também uma arrecadação de terras com fins de distribuição e também distribuição de cesta básica por parte do INCRA. Os documentos analisados no PIBIC foram estes. As referências.